Senhor, queridos, eu sou o pastor José Fernandes e este é o canal Respirando EBD. E hoje eu trago para os amados a resposta de uma pergunta feita em uma de nossas aulas de escola dominical. A pergunta é: como pode Moisés, considerado o homem mais manso entre os homens que havia sobre a terra, se irar ao ponto de quebrar as tábuas da lei? Como pode? Esta é a pergunta do nosso amado. Querido, os dois textos que com certeza foram usados para formular esta pergunta são os seguintes. O primeiro é Números 12, versículo 3, que diz: E era Moisés, varão muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Números 12, versículo 3. O outro é Êxodo, capítulo 32, versículo 19, que ele diz: E aconteceu que, chegando ele ao arraial e vendo as danças, acendeu-se a ira de Moisés e arremessou as tábuas de suas mãos e quebrou-as ao pé do monte. Êxodo 32, versículo 19. Estes são os textos que, com certeza, deram origem a esta pergunta. E acontece o seguinte, meu querido: o fato de Moisés, homem manso, como nós acabamos de ler, ficar irado, isso deixou o amado curioso. Mas, se você voltar para o versículo 10 do mesmo capítulo 32, volte para o versículo 10, você vai ver que Deus ficou mais irado ainda. E esta ira de Moisés, quando nós lemos os versículos 11 até o 18, nós vamos perceber que a ira não era contra o povo, mas contra o pecado do povo. E a quebra das tábuas era simplesmente para mostrar ao povo a situação em que eles se encontravam depois de pecar contra Deus. Ou seja, a comunhão estava quebrada. Este era o fato de quebrar as leis, as tábuas da lei. Agora veja bem, meu querido, os padrões do Novo Testamento, eles mostram que a ira, ela pode ser boa e ela pode ser má, dependendo do propósito e do motivo. Esta mesma ira, que nós chamamos de boa, ela pode, ou melhor, ela odeia a injustiça, ela odeia a imoralidade, a iniquidade e toda forma de pecado. Paulo, quando escreve a sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 6, ele diz que o amor não se alegra com a injustiça. E quando esta ira, quando ela não é egoísta e é baseada no amor por Deus e pelo próximo, ela não só é permitida, como também ordenada. O Salmo 4, versículo 4 diz: Ireis e não pequeis. Paulo repete no capítulo 4, versículo 26 da carta aos Efésios: Ireis e não pequeis. Só que acontece o seguinte, meu amado:
uma coisa que nós não podemos esquecer é que esta mesma ira, por mais justa que seja, ela pode se transformar em amargura e se tornar hostil, caso ela se prolongue. O capítulo 4, versículo 26 de Éfeso, o finalzinho dele, ele diz: não se ponha a sua ira, ou melhor, não se ponha o sol sobre a sua ira. Ela não pode se prolongar, ela se transforma em amargura e se torna hostil. E quando isso acontece, né, ou seja, quando ela se prolonga, se torna hostil, nós vamos estar violando Romanos, capítulo 12, versículo 17, que diz: a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante os homens. Então, meu querido, o fato de eu ser manso, de eu ter o fruto do Espírito, a mansidão, isso não tira o direito de ficar irado contra o pecado. Não. Isso vai sempre existir. Ser manso não é abrir os braços para o pecado. O que acontece é o seguinte: ela não pode se prolongar e isso prejudicar tanto você como o próximo. Que Deus abençoe. Se você gostou, se inscreve no canal. Você fazendo isso, você vai estar ajudando o canal que está começando e também vai estar divulgando mais ainda a nossa escola dominical. Que Deus abençoe, meu querido. Até a próxima, em nome de Jesus.